Tá. O que eu estava falando era esse finalzinho aqui, ó. Tinha essa divisão por 2, tá? Então eu só alterei isso lá nos slides da aula passada. Bom, esse aqui também foi da aula passada. Vou deixar aqui. E a gente abre um. Beleza. Bom, pessoal, então a gente concluiu a parte de intervalos de confiança na aula passada e hoje a gente vai falar sobre testes de hipótese, tá? Então, bom, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um pouquinho de uma introdução, né, aos testes de hipótese, falando sobre o conceito de hipótese nula e hipótese alternativa, depois os dois tipos de erro que a gente pode observar nos testes de hipótese. Bom, a gente vai falar também sobre a estatística de teste, vai mencionar intervalos de confiança também, né, para fazer os testes de hipótese, e a definição da região crítica, e no final a gente vai ilustrar um pouco como o teste da média, né, com um desvio padrão conhecido, desconhecido, desculpa. Então, essa é a parte final do curso, em que a gente vê os testes de hipótese. Então, a gente vê algumas definições primeiro, para a gente poder começar a definir o que são os testes, tá? Então, o objetivo, pessoal, vai ser decidir se uma hipótese sobre o parâmetro é válida ou não, tá? Então, talvez a gente poderia refrasear essa sentença aí, dizendo decidir se uma hipótese sobre o parâmetro, decidir se a amostra coletada, talvez seja melhor assim, né? Fornece evidências favoráveis ou não a uma hipótese sobre o parâmetro. É outra forma de pensar. Tá? Então, sempre, eu acho que o ponto que talvez tenha ficado faltando nessa frase aqui é sempre à luz dos dados observados, tá? Então, dependendo da amostra que a gente observa. Então, a gente tem, bom, por exemplo, né, só para não ficar uma frase muito abstrata, imagina que você está jogando uma moeda, né? E aí você tem a hipótese de que aquela moeda é honesta ou não é honesta. Se você joga a moeda 100 vezes e 90 vezes caiu cara, né, você tem evidências, né, a partir daqueles dados de que a moeda não deve ser honesta, né? Porque se ela fosse honesta, eu esperaria algo em torno de 50% das realizações serem cara, né? Então, se eu joguei 100 vezes, eu esperaria algo em torno de 50, né? Reconhecendo que tem aleatoriedade aí, né? Então, não necessariamente eu observaria 50 caras. Eu podia observar 51, 52, talvez até 55, quem sabe, né? Mas não 90, certamente não 90. Tá? Então, é mais ou menos esse o espírito dos testes de hipótese. A gente vai formular uma hipótese, que a gente vai chamar de hipótese nula, e nesse caso, a minha hipótese nula era de que P, que era a proporção de cara, né, na moeda, era igual a 0,5. Tá? Então, essa é a minha hipótese nula, e a gente vai denotar assim. Nesse caso, tá, do exemplo, só para a gente imaginar. Então, é uma hipótese sobre o parâmetro, né? Essa hipótese de que P é igual a 0,5 é uma forma matemática de dizer que a moeda é honesta, tá? A moeda é honesta. E na hipótese alternativa, pode ser que seja o seguinte, a moeda, a probabilidade de cara é diferente de 0,5, ou seja, a moeda não é honesta, tá? A moeda não é honesta. Se não é desonesta, não é honesta.
Tá. Então, eu tenho a hipótese nula versus a hipótese alternativa, tá? A hipótese nula, pessoal, em geral, ela vai sempre conter a igualdade, tá? Ela sempre é uma hipótese do tipo igualdade, do tipo que contém a igualdade, tá? Como essa que está sendo colocada aqui em cima. Bom, e a questão é a seguinte, né? A amostra fornece evidências suficientemente fortes contra H0? No caso da moeda, se eu tivesse observado, né, uma proporção amostral de 90%, olhando para essa moeda sendo jogada 100 vezes, aí sim, né? A gente teria evidências fortes o suficientes contra H0, apesar de que a gente não definiu formalmente o que significa forte o suficiente contra H0, mas intuitivamente a gente esperaria, né? Que seria uma evidência forte o suficiente, tá? Bom, e a conclusão óbvia é que rejeitar H0, ou seja, concluir que H0 é falso, implica automaticamente em aceitar que H1 é verdade, tá? Vamos ver isso à luz do problema que a gente já vinha tratando, que é do comprimento das pinças dos escorpiões, tá? Então, suponha que a gente tem o seguinte teste de hipótese. Eu vou até colocar aqui do lado esquerdo, para ficar organizadinho. Então, a hipótese nula é de que a média populacional é de 52 milímetros, e a hipótese alternativa é de que a média populacional é diferente de 52 milímetros, tá? Então, essas são minhas duas hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Bom, aí a gente tinha construído um intervalo de confiança, né? A gente tinha construído um intervalo de confiança para mim, com confiança de 95%. Esse intervalo de confiança tinha resultado em 46,98 no extremo esquerdo e o extremo direito era 49,42, tá? Então, esse foi o intervalo que eu obtive lá com a minha, com o meu procedimento, né, de construção de intervalos de confiança para a média populacional, certo? Bom, então, vamos dar uma olhada para esse intervalo que a gente obteve, né, que ele é um intervalo para mim, né, e olhar para as hipóteses, né, para a hipótese nula e a hipótese alternativa. Bom, vamos ver uma coisa, né? A minha hipótese nula é de que a média populacional Mi é de 52 milímetros, tá? Então, isso funciona da seguinte forma. Talvez isso seja um biólogo postulando, né? Talvez um biólogo que, vamos imaginar aqui que, sei lá, de repente é um estudante de biologia que está estudando aracnídeos aí vai dar uma olhada nos escorpiões, mas ele está começando, então ele não tem uma ideia muito clara de qual deve ser o comprimento das pinças dos escorpiões. Então ele formula uma hipótese, né? Baseado talvez no que ele leu ou nos poucos escorpiões que ele já viu. Ele fala assim, eu acho que a média na população dos comprimentos das pinças desses escorpiões da espécie aí é de 52 milímetros. Ele formulou isso na cabeça dele com base em algum conhecimento. Aí, o que ele vai fazer? Vai olhar na natureza para descobrir, né, para ver se realmente parece fazer sentido que Mi tenha seja esse valor ou não. Bom, e aí ele, com base numa amostra, essa amostra é de tamanho, eu acho que era uma amostra de tamanho 10, se eu não me engano. E ele tinha achado um valor de X barra, que eu já não lembro mais, ele tinha achado um valor de S, eu também não lembro mais, mas ele tinha encontrado lá na amostra, de repente depois eu até coloco aqui. E aí, com base nessas medidas, ele construiu o seguinte intervalo, né? Então, ele confia com alto grau de confiabilidade que o verdadeiro valor de Mi pertence a esse intervalo, ou seja, é um valor entre 46,98 e 49,42. E a pergunta que eu faço é, né, à luz desse intervalo de confiança que ele obteve, a hipótese nula. Aí eu quero que vocês pensem, pessoal, e me digam a resposta. A hipótese nula, formulada pelo biólogo, parece estar de acordo com o intervalo que ele obteve? O que vocês acham? Sim ou não? A hipótese nula, que é essa aqui,
está de acordo com o intervalo que ele obteve? Não, né? Não. Tá, beleza. Porque o Mi não está lá dentro, certo? E tem uma confiança muito elevada, né? Esse intervalo de confiança ele é feito com grau de confiabilidade bem alto, quase igual a 100%, né? De 95%. Então, quando você constrói intervalo, você vai acreditar que o verdadeiro valor de Mi está aqui dentro em algum lugar. Como o valor de Mi postulado pelo biólogo cai fora do intervalo de confiança, em algum lugar daqui, né? Então, essa hipótese ela não está sendo corroborada pela amostra coletada. Então, qual é a conclusão? Ele concluiria, né, a conclusão do teste é por rejeitar H0. Então, a conclusão do teste seria rejeitar H0 à luz da amostra observada, né? Ou da amostra coletada. Tudo bem? Bom, é um princípio bastante simples, né, pessoal? O que você faz é construir um intervalo de confiança. Uma forma de você proceder com o teste é você construir um intervalo de confiança e ver se o valor postulado pela hipótese nula está dentro daquele intervalo ou se não está. Tá? Bom, e aí, pessoal, eu coloquei mais algumas perguntas só para a gente, só como uma provocação, né, para a gente pensar um pouquinho. Então vamos lá. E se as hipóteses fossem outras, né? Porque a ordem que as coisas acontecem é essa que eu dei, né? Você primeiro postula uma hipótese e depois você vai lá e coleta as amostras, tá? Mas e se as hipóteses fossem diferentes? E se o H0, né, a hipótese nula do biólogo, fosse que Mi era de 48 milímetros contra Mi diferente de 48? Bom, aí como a hipótese dele é de 48 milímetros, 48 pertence ao intervalo, né? Então a gente não rejeitaria a hipótese do biólogo. Da mesma forma, se a hipótese nula fosse de 49 milímetros, também não rejeitaríamos H0. Né? E aí, qual é a decisão, né, que a gente vai tomar? O Mi vai ser igual, o Mi é 49, o Mi é igual a 48, né? Porque eu não rejeito H0 quando o H0 diz Mi igual a 48, eu não rejeito H0 também quando H0 diz Mi igual a 49. Né? Então, qual é a decisão? Mi é 49, Mi é 48, Mi é igual a 48,5. Então, o primeiro ponto-chave que aparece aqui é que a amostra ela não fornece evidências, né, contra Mi igual a 48 ou contra Mi igual a 49. Mas eu tenho que sempre lembrar, né, que a amostra ela não vai fornecer evidências apenas para ela vai fornecer evidências quando isso acontece, né, a mais de um valor. Né? Então eu poderia concluir que Mi era 49 ou que Mi é igual a 48, mas tipicamente não é isso que a gente tem como, como objetivo, né? Não é concluir qual é o valor pontual de Mi. Até porque a gente não tem como fazer isso, né? Concorda? Porque eu teria evidência para vários valores diferentes de Mi. Então, o teste de hipótese ele pode ser visto como uma forma de verificar também quais valores são, são plausíveis e quais não são plausíveis à luz dos dados que a gente observa. Tá? Então, não é para concluir, por exemplo, então Mi é igual a 52, então Mi é igual a 49. Não. A gente só, no caso, né, dessa hipótese aqui, a gente não obteve evidências contrárias à hipótese de que Mi é 48. Da mesma forma, a gente também não obteve evidências contrárias a Mi ser igual a 49. Tá? Então, deu para entender, pessoal, um pouquinho a intuição do teste? Acho que é tranquilo, né? Sim. Bom, beleza.
Então, vamos dar mais uma olhadinha nas hipóteses, né? Então, aqui eu escrevi de forma geral, então sempre eu vou escrever um parâmetro geral, que pode ser qualquer coisa, pode ser um mi, pode ser um sigma 2, pode ser um p, eu vou colocar θ, tá? Então, seja θ um parâmetro desconhecido. Então, nos concentraremos em 3 pares de hipóteses, que são essas aqui. Então, essa é a hipótese que a gente chama de bilateral, e essa daqui é a hipótese essas duas são unilaterais. Essas duas últimas, unilaterais. Que seria essa e essa aqui. Bom, a bilateral foi a hipótese que eu postulei aqui para vocês, onde o H1 diz θ diferente do valor θ0 colocado na hipótese nula. Então, ó, aqui está o θ, é o verdadeiro valor do parâmetro. No caso do nosso exemplo, ele assumiu o valor μ, o θ. E o θ0? O θ0 é um número, tá? Então, no nosso caso, o θ0 era igual a 52. Então, isso resulta em μ igual a 52 e aqui embaixo μ diferente de 52. Bom, mas eu também posso definir os meus testes de hipótese de forma unilateral, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouco mais adiante. Eu também posso definir, por exemplo, o H0 como sendo a igualdade e o H1 como sendo θ menor do que θ0. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que se eu for rejeitar a minha hipótese nula, eu só vou aceitar valores de θ menores do que aquele valor que eu postulei, tá? Garganta seca. Da mesma forma, eu posso querer definir o teste de hipótese unilateral no outro sentido, tá? No sentido de que se eu rejeitar H0, eu vou concluir que o valor do parâmetro deve ser maior do que o valor que eu postulei em H0, tá? E a gente vai ver em alguns casos por que definir dessa forma, né? Porque talvez a forma mais intuitiva seria definir bilateralmente, né? Como eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Mas tem alguns casos em que a gente vai querer definir de forma unilateral. Vai depender basicamente da interpretação do problema, tá? Que mais? Eu posso pensar, por exemplo, né, se a gente quiser exemplificar, né? Vamos pensar que θ representa o nível ou a concentração, melhor dizendo, concentração de nicotina no maço de cigarros, tá? Concentração média, melhor assim, média, de nicotina nos maços de cigarro de uma determinada marca, tá? Então vamos pensar que θ representa isso, a concentração média de nicotina nos maços de cigarro de uma determinada marca. Aí, vamos supor que o órgão regulador competente, né, vai lá verificar se a concentração média de nicotina nos maços corresponde ao que o fabricante está dizendo que é, né? Então, pensa só, se você é um fiscal, né, que vai trabalhar nessa investigação, né, não posso botar isso, nessa checagem, né, pensa nas suas hipóteses. A sua hipótese H0 seria θ é igual à concentração lá, vou botar θ0, especificada pelo fabricante. E a sua hipótese alternativa? A hipótese alternativa, aí a gente tem que pensar, né? Faria sentido o fabricante colocar
Não, se o fabricante, se a hipótese estiver incorreta, se a hipótese estiver incorreta, é porque o fabricante colocou obrigatoriamente, né? Eu imaginaria que se isso faria sentido, né? Teria colocado uma concentração maior de nicotina do que o permitido, né? Porque assim, né? O fabricante ele vai querer informar a menor concentração possível, né? Para o maço dele. Ele não vai informar uma concentração maior do que realmente tem. Isso seria, sei lá, não faria sentido, né, questão de marketing. Então, se a sua hipótese nula é falsa, o que você vai concluir é que, na verdade, a concentração média de nicotina é maior do que a especificada pelo fabricante, tá? É maior que esse valor θ zero. Então, esse é um caso em que a hipótese unilateral faz mais sentido do que a bilateral, porque você está meio que excluindo o outro lado, né? É claro que o fabricante não vai colocar uma, uma concentração de nicotina acima do nível que o maço realmente tem. Então, é só um exemplo, tá, pessoal, onde o teste unilateral pode fazer mais sentido. Bom, então vamos lá. O procedimento, né? Como é que a gente vai fazer o teste? Primeiro, e aí eu já vou fazer a construção do teste de forma um pouco mais geral do que eu fiz aqui em cima com vocês. Então, o procedimento é o seguinte. Primeiro, a gente vai admitir que H0 é verdade, ou seja, vai admitir que θ é igual a θ zero. Essa é a primeira coisa. Então, a gente vai sempre começar admitindo H0 verdade. Aí a gente colhe uma amostra, né, e observa o valor de uma estatística de teste sobre H0. Né? Como assim, uma estatística de teste? Então, vamos pensar no caso das moedas. Tá? Então, no caso das moedas, eu vou trocar até aqui o θ pelo que ele representa de fato. Bom, no caso das moedas, eu tenho P igual a 0,5. Né? E aqui, os XIs, né, que representam se a moeda é cara ou coroa, tem distribuição Bernoulli com probabilidade P de dar cara, tá? Então, vou colocar aqui que XI é igual a 1. Se eu observo cara no lançamento I, e se eu I zero, se eu observo coroa no lançamento I. Coroa no lançamento I, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar uma amostra e vai olhar para uma estatística de teste. O que é essa estatística de teste? É uma estatística que vai servir para me dar uma ideia sobre o parâmetro que eu realmente estou testando. Então, eu quero testar a P, que é a proporção na população, né, que é esse valor aqui. Quero saber se esse valor é 0,5 ou não. Então, pessoal, essa é a proporção teórica, né, populacional, ou a probabilidade de sair cara na moeda. O que vocês propõem como estatística para a gente ter uma ideia do valor de P, para poder estimar o valor de P? Com base numa amostra, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, x1, x2, até xn, e eu quero usar essa amostra para estimar P. Então, o que eu vou usar, o que eu posso usar aqui que seja a função dessa amostra para estimar o P? Eu posso usar Bernoulli para achar? Usar Bernoulli? Sim, porque a Bernoulli vai ser a distribuição, né? Eu queria saber qual é a quantidade que eu vou olhar, que é a função desses carinhas aqui, para ver se, para ter uma ideia do P. Lembrando, esse P é populacional, né? Então, eu posso usar o P-chapéu, concorda? Era mais ou menos isso que eu estava pensando. Porque o P-chapéu é quem? É a proporção observada na amostra, né? A proporção de caras na amostra. Então, se eu olhar para P-chapéu,
eu vou ter uma ideia de quem é o valor de P, né? Então, isso que é a estatística de teste. Então, essa é a minha estatística. Tá? Por exemplo, né, essa pode ser uma estatística de teste. Então, é uma estatística que eu vou usar, e estatística aqui tem o mesmo sentido de estimador, tá, pessoal? É uma estatística no sentido de que é uma quantidade obtida em função da amostra, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar para o P-chapéu. Com base nesse P-chapéu, eu vou decidir sobre P. Será que o P é igual a 0,5 ou não? Se o P-chapéu for igual a 0,51, ou 0,52, ou 0,48, talvez eu não rejeite H0, né? Porque o valor do P-chapéu meio que está de acordo com o P, né? Não está muito diferente do que eu esperaria, né? Se H0 fosse verdade. Agora, se o P-chapéu que eu observei for 0,9, aí eu provavelmente vou rejeitar o H0, porque o P-chapéu que eu olhei está muito diferente de P, tá? Então, essa que é a ideia, pessoal. E aí a gente vai definir formalmente qual é a região de limite, né? Onde a gente passa a acreditar que o P deve ser diferente de 0,5, né? A depender do valor observado do P-chapéu, tá? Então é isso, pessoal. Sempre quando a gente está fazendo teste de hipótese, a gente vai olhar para o parâmetro, que é o que a gente quer, que é o que a gente está formulando a hipótese sobre, e aí a gente vai ver, né, vai pegar uma quantidade amostral que meio que mimetiza ou estima aquele parâmetro para a gente definir se aquele parâmetro deve ser igual àquele valor mesmo ou não. Tá? Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, a etapa 3 agora. A gente vai dizer que se o valor cai numa região pouco provável, né, com probabilidade que eu estou chamando aqui de alfa perto de zero, H0 não deve ser verdade. E aí a gente rejeita H0 em favor de H1. Né? Ou seja, a gente supõe uma distribuição, a gente supõe que H0, quando a gente supõe que H0 é verdadeiro, a gente tem que o XI são Bernoulli com probabilidade de sucesso 0,5. Né? Então, se isso é verdade, então vou colocar aqui, é uma sequência de suposições. Então, a gente vai dizer, se P é igual a 0,5, a gente vai começar supondo isso verdade. Se a gente aceita que isso é verdade, então é porque o XI tem distribuição Bernoulli 0,5. Se isso é verdade, então é porque o P-chapéu, que é igual a x barra, certo? Nesse caso, o P-chapéu é soma de xi dividido por n, que é x barra. Pelo teorema central do limite, ele tem distribuição normal, a média é P, que é a mesma média da Bernoulli. Acho que eu melhor até colocar aqui embaixo. Então, P-chapéu, que é igual a x barra, vai ter distribuição normal. Quem é a média de x barra? É a média de x. E quem é a média de x quando x é Bernoulli? A média da Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. A gente já viu isso lá atrás. Então, dá 0,5. E quem é a variância? Ora, a variância é a mesma variância da Bernoulli, que é P1 menos P, só que eu tenho que dividir por N, né? Porque aqui eu estou olhando para x barra. Então, vai dar 0,5 vezes 0,5 sobre N. Né? Então, isso aqui vai dar 0,25 dividido por N, ou 1 sobre 4N, tá? Então, essa é a minha variância. Aqui está a média e aqui está a variância. Né? Então, aí qual vai ser o raciocínio, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Bom, sobre H0, né, se eu supuser H0 verdade, o P-chapéu se distribui dessa forma, com essa distribuição aqui. E tudo aqui é conhecido, né? O 0,5 é conhecido, o 1 sobre 4N também é conhecido. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Se H0 é verdade, essa é a distribuição de P-chapéu. Então, eu vou colocar aqui no gráfico, né, a Professor, distribuição do P-chapéu. Oi. por que 4N? Eu fiz as contas de cabeça, porque é 0,5 vezes 0,5 dividido por N. Isso aqui, 0,5 é meio, né? Sim, Meio vezes meio, 1 quarto.
dividido por N vai Ah, dar 1 tá. sobre 4N. Desculpa, eu passei de Entendi. explicar. Não, tudo bem. Beleza? Então, ó, esse aqui é o raciocínio, pessoal. Eu vou fazer assim, vou colocar P chapéu aqui. E se o H0 é verdade, a distribuição do P chapéu é essa normal aqui. Então, eu vou fazer o gráfico, tá? Vai ser algo assim. Ficou meio feio, mas tudo bem. Então, tá aqui. Aqui ela tem média 0,5, né? E essa variância está dada como 1 sobre 4n. Bom, beleza. Então, se H0 é verdade, essa é a distribuição do P-chapéu. Bom, aí o que eu vou fazer? Aí agora eu vou lá na minha amostra, tá? Vou lá na minha amostra, vou olhar para o xis e vou calcular o valor de P-chapéu. E aí, pessoal, vamos supor que o valor de P-chapéu, né? Vamos supor, eu suponha que observamos, o que tenhamos observado, P chapéu igual a 0,9 numa amostra de tamanho eu tinha pensado em tamanho 100, mas vamos pensar em tamanho n igual a 10, tá? Porque eu acho que 100 vai ser tão absurdo que vai ser bem difícil de encontrar valores reais, né? Então, vamos supor que eu observei P chapéu igual a 0,9 numa amostra de tamanho 10, tá? Eu acho que tem um ponto interessante. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou ilustrar isso aqui no R, estou fazendo meio que de improviso, mas vamos ver como é que saem as coisas. E eu não botei esse código, né, para vocês. Deixa eu salvar. Esse é o código da aula passada. Vou botar para salvar aqui, aí eu compartilho com vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Então, peraí. Códigos. Eita, nós, e agora? Essa aula é qual aula? Não sei. Eu acho que foi aula 18, né? E agora, aí eu já vou salvar esse como 19. Esse novo aqui como 19. E aí depois eu coloco as duas lá. Se eu esquecer, aí pode me mandar e-mail cobrando que eu coloco lá no Google Classroom. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte então, ó. Se o meu N é igual a 10, então a minha distribuição do P chapéu sob H0 é aproximadamente normal, com média 0,5 e variância 1 sobre 4N. Eu vou substituir logo, porque o meu N foi igual a 10, então vai ser 1 sobre 40. Então, ó, vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um desenho, tá? Vou botar aqui plot enorme x. Eu vou fazer essa curva aqui que eu desenhei, mas eu vou fazer ela precisa, tá? No R. Então, vai ser enorme x. Eu quero média 0,5. Lembrando que no R eu tenho que passar o desvio, né? E não a variância. Então, x é o valor onde eu vou avaliar a densidade. 0,5 é a média da normal e a variância e o desvio padrão é raiz de 1 sobre 40. Bom, aí aqui, pessoal, eu vou só especificar assim, type igual a L, para ele fazer uma linha contínua, tá? Eu só quero botar o gráfico da normal. Esqueci, tem que botar curve. Beleza, ó, fez aqui. Nossa, que feio. Enfim, vamos deixar desse jeito. Vou fazer uma coisa, né?
eu vou limitar esse gráfico a aparecer só no limite, no x, né, no eixo x. Vou botar como sendo 0, 1, tá? Porque é a distribuição de P-chapéu. Então, eu só estou interessado em ver valores entre 0 e 1. É só para mudar um pouco o eixo. Tá? Vamos ver se ele... Ah, beleza, está entre 0 e 1. E agora, o meu P-chapéu foi 0,9. Deixa eu aumentar isso aqui para poder ver melhor. Vamos dar Ctrl L. Então, aqui está o gráfico. Essa distribuição é a distribuição da normal, é a distribuição de P-chapéu, quando o verdadeiro valor de P é 0,5. Né? Tanto é que ela está centrada aqui em meio. Né? E agora, pessoal, eu vou colocar nesse gráfico o valor que eu observei do P-chapéu. Então, ó, observei o seguinte. Observei P-hat igual a 0,9. E agora eu só vou botar um ponto, aí o comando é point. A coordenada y é o 0, porque eu quero colocar o valor no eixo x. Então, a coordenada y dela vai ser 0, a coordenada x vai ser 0,9. Ou p-hat, tá? É a mesma coisa. Ah, peraí. Deve ter um outro p-hat, né? Pronto, tá certo. Tinha uma outra coisa na sessão anterior que se chamava p-hat. Eu botei e deu aquela coisa esquisita. Bom, então olha só, era isso que eu queria mostrar. Essa é a distribuição de probabilidade do P-chapéu, tá? Aproximada, quando eu suponho que o valor de P é igual a meio. Esse é o ponto-chave, tá, pessoal? Quando eu suponho que o valor de P é igual a meio, esse é o valor, essa é a distribuição de P-chapéu. Bom, e aí, na minha amostra, eu coletei lá a minha amostra de tamanho 10 e calculei P-chapéu igual a 0,9, ou seja, porque eu observei 9 moedas sendo iguais a cara e uma moeda sendo igual, desculpa, 9 lançamentos iguais a cara e um lançamento igual a coroa. Se eu plotar o valor do P-chapéu, ele cai aqui, ó, caiu na cauda. E essa região onde o P-chapéu caiu é uma região de baixíssima probabilidade, certo? Porque ela está bem aqui na cauda, está bem no extremo. E olha como é que a distribuição sobre H0 está. Então, eu preciso tirar uma conclusão a partir daí, né? Porque se a probabilidade de sucesso for meio, essa é a distribuição de probabilidade de P-chapéu. Aí eu vou lá na amostra, colho uma amostra e observo o valor, colho uma amostra de tamanho 10, e observo o valor do P-chapéu aqui na ponta, né? Muito na cauda. Então, esse valor, ele não é condizente com essa distribuição de probabilidade, certo? Eu esperaria o valor mais centrado aqui no meio, não aqui na ponta, né? Tão longe assim. Tá? Então, qual seria a minha conclusão? Minha conclusão, eu tenho duas conclusões plausíveis que eu posso pensar, né? Sobre qual delas que eu vou aceitar. A primeira delas é, bom, a distribuição do P-chapéu é essa mesmo, e aconteceu que o P-chapéu observado caiu aqui por uma mera aleatoriedade. Então, essa é uma primeira conclusão. Então, seria a conclusão por dizer assim, H0 é verdade, ou seja, P é igual a 0,5 de fato, mas o valor que eu observei do P-chapéu caiu diferente de P por uma mera aleatoriedade. Essa é uma forma de concluir. Outra forma de concluir é a seguinte. Bom, essa curva aqui, né, eu tracei com base na minha hipótese de que P é 0,5. Tanto é que ela está centrada no 0,5. Quando eu vou lá e coleto os dados, eu observo algo muito diferente. Então, na verdade, é a minha hipótese que deve estar errada. Esse valor está longe demais, né, está numa região de probabilidade baixa demais para eu acreditar que ele veio dessa distribuição, né, por um mero acaso ele caiu na cauda, tá? Então, esse é o meu dilema. Ou a minha hipótese do P igual a 0,5 está correta, e isso aqui foi só uma questão de aleatoriedade, de azar, que foram observadas 9 caras, ou então, na verdade,
a minha hipótese é que está errada, e essa curva deve estar mais próxima de 0,9, significando que a moeda não é honesta, tá? Então, esse aqui é o raciocínio, pessoal. E no caso do teste de hipótese, a gente vai concluir a segunda, vai tirar a segunda, vai escolher a segunda conclusão, tá? Porque, de fato, essa probabilidade aqui é muito pequena, né? Ela é muito baixa. Se eu quisesse calcular uma medida para ela, eu faria assim, ó, uma forma de calcular, né? Eu posso fazer 1 menos enorme 0,9. O que eu vou fazer? Eu estou calculando a área referente à direita desse ponto aqui. Só para saber quanto de área tem na cauda, né, definida por esse ponto. A gente vai ver que essa probabilidade vai ser muito pequena. Então, 1 menos P nome de 0,5. Qual era a distribuição? A distribuição sobre H0 é 0,5. E o desvio padrão é 1 sobre 40. Então, ó, a área referente a essa região aqui, à direita de P, do P-chapéu, e abaixo da curva, equivale a 0,5% de probabilidade, né? Então, o valor de menos, tem menos de 1% nessa cauda aqui. Ou seja, eu observei uma coisa que, se essa for a verdadeira curva, o que eu observei de cara, logo de primeiro, na minha amostra, é algo que só acontece 0,5% das vezes. Não é muito razoável acreditar nisso, né? É mais razoável acreditar que essa curva seja diferente, não seja assim, tá? Ou seja, é mais razoável concluir que a moeda não é honesta, tá? O que faz sentido, né? Logo de cara, quando a gente observou 0,9, né? Então a gente deve pensar que a moeda não é honesta. Fez sentido, pessoal, essa discussão? Sim, professor. Bom, então beleza. O que eu tinha feito era, eu tinha mostrado que o P-chapéu observado de 0,9 caía aqui. E essa área que está à direita é uma área que mede aproximadamente 0,5%. Um valor bem baixo. Desculpa, pessoal, tem alguém me ligando. Se for importante, ligam de novo. Então era isso que eu estava colocando aqui, né? Se o valor da estatística de teste, que era o P-chapéu, cai numa região pouco provável, ou seja, de probabilidade muito baixa, como é esse o caso, né? Então H0 não deve ser verdade. Aí rejeitamos H0 em favor de H1. E caso contrário, né? Caso ele não caia numa região de pouca probabilidade, por exemplo, se eu tivesse observado um P-chapéu aqui, sei lá, de 0,6, provavelmente eu não rejeitaria, né? Então, eu não rejeitaria H0. Então, caso contrário, a amostra não fornece evidências fortes o suficientes para rejeitarmos H0 em favor de H1, e aí, beleza, né? E aí a gente vai concluir que o H0 deve ser verdade, ou então, pelo menos, que a amostra não contradiz a hipótese mínima. Bom, e aí, pessoal, temos dois tipos de erro, né, dada a decisão. Então, eu tenho que tomar, a minha decisão sempre vai vir de duas formas. Ou eu aceito H0, ou eu rejeito H0. Então, essas são minhas duas decisões. Rejeitar ou aceitar. Eu vou colocar aqui. As minhas decisões no teste são: 1. Aceitar H0. 2. Rejeitar H0. Bom, e a verdade, né? A verdade não necessariamente a verdade bate com a decisão, né? Então, a verdade podem ser duas, né? Pode ser, peraí, deixa eu arrastar isso aqui mais para baixo. Então, na verdade, eu posso ter o seguinte: H0 verdadeiro ou 2, H0 falso.
Tô jogando de novo. Pera aí, pessoal, rapidinho. Deixa eu só atender aqui para ver o que pode ser. Perdão, pessoal. Desculpa, pessoal. Voltei. Vamos lá. Onde eu tinha parado? Estava fazendo esse quadrinho. Né? Então, a verdade só pode ser uma de duas situações. Ou H0 é verdadeiro, ou H0 é falso. Tá? Ou H0 é verdadeiro, ou H0 é falso. Então, em algumas situações eu tenho um erro e em outras situações eu tenho acerto, né? Então, se eu aceitar H0 quando H0 for verdadeiro, então, ok, eu tenho um acerto, né? Então, tá tudo certo. Então, aqui, verdadeiro. Se eu aceitar H0 quando H0 é falso, eu tenho um erro, certo? Se eu rejeitar H0 e o H0 for verdadeiro, eu também tenho um erro. Né? Por quê? Porque a minha decisão foi errada. Eu decidi por rejeitar H0, quando na verdade H0 é verdadeiro. E se eu rejeitar H0 quando H0 é falso, beleza, eu acertei. Então eu tenho dois tipos de erro, né, que são esses em vermelho. Bom, e a gente vai convencionar chamar esses erros com numeração. Então a gente vai falar erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Então o erro do tipo 1 é esse aqui. Esse é o erro do tipo 1, que é rejeitar H0 quando H0 é verdade. O erro do tipo 2, ele é aceitar H0 quando H0 é falso, tá? Então tem esses dois erros, ó, que eu pontuei aqui. Erro do tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Erro do tipo 2, aceitar H0 quando H0 é falso, tá? Esse erro do tipo 2, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Porque ele é mais difícil de calcular. Por que ele é mais difícil de calcular? Porque ele vai depender do verdadeiro valor de θ. Né? E aí é um pouco mais chato, porque quando eu cometo o erro do tipo 2, eu estou aceitando H0, dado que H0 é falso. Então, ó, no meu caso das moedas, o H0 era P igual a 0,5. Então, se H0 é falso, qual é o valor de P? Eu não sei. Então, o erro do tipo 2 é mais difícil de calcular por isso, porque ele pressupõe H0 falso, mas eu não sei qual é o valor, né? Não sei qual é o valor de P. Então, na verdade, o erro do tipo 2 era uma função. Tá? É uma função de P, uma função do verdadeiro valor de P. Tá? Enquanto que o erro do tipo 1 ele é mais fácil de calcular, porque o erro do tipo 1 é rejeitar H0 dado H0, ou dado H0 verdadeiro. Né? Se eu sei que H0 é verdadeiro, eu sei o valor de P. O valor de P é 0,5. Tá? Então Ô, é mais fácil de professor, calcular. Oi. mas se a pessoa cometeu o erro do tipo 1, ela vai rejeitar o H0, sendo que a pessoa não sabe que o H0 é verdadeiro. Tá. Sim, é verdade. Mas é porque, na verdade, a gente vai calcular a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, mas a gente nunca vai saber se cometeu Ah, aquele erro tá. ou não.
Boa pergunta, realmente. Mas então o que a gente vai fazer é calcular a chance do erro do tipo 1 acontecer, mas a gente nunca vai saber se vai acontecer ou não. É igual intervalo de confiança. A gente bota um intervalo com confiança alta, a gente vai confiar que o verdadeiro valor do parâmetro está lá dentro daquele intervalo, mas a gente nunca vai saber se isso aconteceu de fato ou não. Tudo bem? Então, e essa parte, né, do cálculo da probabilidade do erro do tipo 1, ela é tão importante que vai ser esse cálculo que, de fato, vai definir o teste, tá? Que vai definir o teste de hipótese. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai assumir uma probabilidade alfa para o erro do tipo 1. Então, vou colocar aqui, né? Alfa, ele representa a probabilidade do erro do tipo 1. Para abreviar, eu só vou colocar erro 1, tá, pessoal? E o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é rejeitar H0 dado H0 verdade. Então, eu vou colocar só assim, tá? E aqui eu estou abusando da notação lá de probabilidade, do condicional, lembra? Então, estou escrevendo rejeito H0 dado H0. Então, isso quer dizer rejeito H0 quando H0 é verdade, tá? Então, esse é o alfa. A alfa é definido como a probabilidade de rejeitar H0 dado H0. E esse alfa, tipicamente, vai ser pequeno, tá? O alfa aqui, ele vai ser aproximadamente zero, né? O valor pequeno. E o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 a gente chama de beta, né? Então, alfa e beta. Lembrando que o erro do tipo 2, ele é função do parâmetro, né? Função do valor do parâmetro no conjunto das hipóteses alternativas. Então, ele vai ser a probabilidade do erro do tipo 1, não, desculpa, do erro do tipo 2. E aqui eu vou escrever o erro do tipo 2 como? O erro do tipo 2 é aceitar H0. Então, aceitar H0, dado H0 falso. Aí eu vou colocar só mais uma linhazinha para definir, né? Que eu estou falando aqui dado H0 falso, mas dado H0 falso, o valor do θ pode ser um monte de outros valores, né? Porque quando H0 é falso, eu só excluí um valor possível, né? Que é o valor que eu fixei no H0. Então, eu vou precisar definir a aceitação de H0 dado que θ é igual a θ1. Então, é nesse sentido que o erro do tipo 2, ele é a função do valor de θ que eu quiser calcular. Então, eu vou calcular uma probabilidade do erro do tipo 2 quando o verdadeiro valor de θ foi igual a, sei lá, 0,5, 0,6, 0,7. Então, eu vou ter, na verdade, uma função, tá? Mas a gente não vai se preocupar muito com esse tipo de erro, não, tá, pessoal? A gente vai se preocupar mais com a probabilidade do erro do tipo 1, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. No lateral esquerdo. Bom, então aqui só tem as regiões, né? Como que eu escolho as regiões para rejeitar H0? Então, como é que eu vou fazer o teste? Eu vou começar por aqui. Eu vou começar com alfa sendo a probabilidade do erro do tipo 1, tá? Então, o erro vai ser rejeitar H0 dado H0. Aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que o meu teste de hipótese seja bilateral e eu queira testar a hipótese sobre μ, que é a média populacional. Então, vamos supor isso aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse nível de significância, alfa, né? Esse alfa, que é a probabilidade do erro, ele também é chamado de nível de significância, tá? Do teste. Tá? Então, como eu tenho uma hipótese que é bilateral, eu vou decidir o seguinte, ó. Eu tenho um μ0 aqui, que é o centro da distribuição de x barra, né?
Então, aqui eu tenho x barra vai ser aproximadamente normal pelo TCL, ou se eu tiver amostras que já são normais, aqui não vai ser aproximado, mas vai ser exatamente, tá? Então, pelo TCL, se o N for grande, o x barra vai ser aproximadamente normal, com média μ, que é a média das observações, e a variância vai ser a variância dividido por N, a variância das observações dividido por N. Então, aqui, eu plotei a curva da normal. Mi sigma 2 sobre N, tá? Então, sob H0, né, essa curva se torna μ0 sigma 2 sobre N, tá? Então, aqui eu tenho a curva de densidade da minha estatística de teste x barra. Então, eu vou definir, como eu quero que o nível de significância seja alfa, e alfa representa a chance de rejeitar H0 dado H0 verdadeiro, eu vou definir da seguinte forma. O dado, essa parte dado H0 verdadeiro significa essa é a curva de x barra, tá? Então, quando eu digo dado H0 verdadeiro, isso é equivalente, matematicamente falando, a dizer que essa é a distribuição de probabilidade de x barra. E aí eu vou definir o que é rejeitar H0. Eu vou rejeitar H0 se o valor de x barra for muito longe de μ0, né? E como a minha hipótese alternativa engloba tanto valores muito acima de μ0 como muito abaixo de μ0, eu vou colocar como região de rejeição essas duas regiões aqui, tá? Então, ó, eu vou definir como rejeição. Então, nessa região, eu vou rejeitar H0. E nessa região também vou rejeitar. Tá? E aí, como eu estou definindo o alfa como sendo a probabilidade de rejeitar H0, então eu vou precisar definir, né, quem são esses pontinhos aqui. Quem é esse ponto e quem é esse? Deixa eu ver se eu consigo uma cor melhor. Talvez um laranja. Então eu vou definir, né, quem são esses dois pontos. Como é que eu vou definir isso? Bom, eu vou definir pegando o alfa e dividindo por 2 e colocando a probabilidade, metade da probabilidade de região na esquerda, metade na direita. Quando eu fizer isso, esses pontos aqui estão determinados, certo? Porque eu vou pintando aqui até dar alfa sobre 2. E aqui também até dar alfa sobre 2, tá? Um típico valor de alfa seria, por exemplo, né, um valor que é muito usado, é um alfa de 5%, tá? Por exemplo, né? Podemos usar outros, né, menores do que 5%. Então, eu colocaria 2,5% aqui, 2,5% aqui. Isso define a região de rejeição do teste, porque aqui eu vou rejeitar se for menor do que esse valor, o valor de x barra, ou se o valor de x barra observado for maior do que esse valor aqui. E o teste está bem definido. Aí basta eu ir lá na amostra e ver qual foi o valor de x barra que eu observei. O valor de x barra que eu observei caiu aonde? Caiu aqui do lado esquerdo ou caiu do lado direito? Ou caiu mais no centro? Dependendo do valor de x, da onde x barra cair, eu vou rejeitar ou não rejeitar. Se cair em uma dessas caudas, rejeito. Se cair no meio, não rejeito. Tá? Então, essa aqui é a dinâmica do teste. E a gente já vai fazer um teste como exemplo, pessoal, só para não ficar uma coisa muito abstrata. Mas antes disso, eu só quero frisar o que acontece nos outros casos, né? No caso de teste unilateral. Então, vamos olhar aqui. Se o teste for unilateral à esquerda, então unilateral à esquerda quer dizer o quê? Que a hipótese alternativa, ela só abarca valores de μ menores do que μ0. Então, toda a minha região de rejeição vai estar do lado esquerdo do gráfico. Tá? Porque se eu concluo que H0 é falso, eu só posso concluir que H0 é falso se o valor de μ for bem menor do que μ0. Então, só os valores daqui vão me levar à rejeição. Da mesma forma, se o teste for unilateral à direita, eu só vou rejeitar se o x barra cair do lado direito. Bom, e aí, como é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer o meu teste de hipótese? Né? Aqui, nesse caso, a gente vai começar tratando o teste de hipótese para μ, supondo que sigma 2 é desconhecido, tá? Então, lembra, é bem parecido com o teste de hipótese.
em que a gente tinha dois casos. O sigma 2 era conhecido ou o sigma 2 desconhecido, tá? Aqui, lá quando a gente viu o intervalo de confiança, a gente começou com o sigma 2 conhecido e a gente viu, bom, essa hipótese do sigma 2 conhecido nunca vai acontecer, né? Lembra disso? E aí a gente falou assim, bom, não, nunca vai acontecer, mas a gente vai começar com essa hipótese porque ela é mais simples de entender e depois a gente faz o caso sigma 2 desconhecido, que é o caso prático, né? O caso que a gente vai encontrar na vida real. Aqui, pessoal, eu vou pular a parte do sigma 2 conhecido, porque, enfim, a gente já passou por isso em intervalo de confiança. Eu acho que, para teste de hipótese, a gente consegue desenvolver o teste olhando para sigma 2 desconhecido direto, tá? Então, qual vai ser o passo, né? Primeiro, formular as hipóteses. Então, pode ser unilateral à direita, ou unilateral à esquerda, ou bilateral. Eu vou formular aqui minhas hipóteses. E aí, né, se os dados forem normais ou se o n for grande, temos que, sob H0, que é essa hipótese aqui, a distribuição da estatística de teste, essa aqui, né, T, é conhecida. Como assim, né? Então, vamos supor H0 verdade. É isso que o teste está dizendo aí. Então, suponha que H0 é verdade. Então, suponha que o Mi é igual a Mi0. Então, isso quer dizer que o valor esperado do xis, que a gente denota por Mi, né, vai ser igual ao valor Mi0. Esse Mi0 é um número, tá? Aqui eu só deixei de forma geral, então eu coloquei só Mi0 ao invés de colocar um 2 ou um 3, tá? Então, o valor esperado de xi é Mi, e como eu estou supondo que Mi é Mi0, então o valor esperado de xi é Mi0, que é esse número. Aí eu posso definir essa estatística aqui, que é x barra menos Mi0 sobre S dividido por raiz de N. E a gente viu, pessoal, que essa estatística ela se distribui como uma T de student com N menos 1 grau de liberdade, tá? Ela só se distribui com essa distribuição de T de student quando o Mi coincide com o Mi0, né? Porque, na verdade, a estatística de teste que a gente viu na aula passada era x barra menos Mi sobre S dividido por raiz de N, onde o Mi era o valor esperado de xi. Tá? Então, eu só vou conseguir concluir que esse cara também tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade se o Mi0 coincide com o Mi, né? Que é justamente a hipótese H0, que é justamente a hipótese nula. Tá? Então, se sob H0, a gente tem uma distribuição T, N-1. Mas só se o Mi for igual a Mi0. Se o Mi for diferente de Mi0, isso aqui tem outra distribuição. Tá? Então, por isso que a estatística de teste, ela é feita supondo H0 verdade. Tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. Sob H0, a distribuição da estatística de teste, x barra menos Mi0 sobre raiz de S2 sobre N, tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade. Então, essa curva que a gente colocou aqui, né, é a curva da T. Não é a curva da T porque eu botei x barra, mas enfim, tem que mudar. Tem que mudar um pouquinho. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí, porque eu não posso dizer que essa curva é a curva da T, porque a curva da T está centrada no zero, essa está centrada no Mi0. Mas enfim. Então, eu vou usar essa estatística daqui para definir o teste. Tá? E aí, o segundo passo é definir a probabilidade do erro do tipo 1, que é o nível de significância alfa, e aí as escolhas mais usuais são alfa igual a 10%, 5% ou 1%. Né? Mas qualquer valor baixo é razoável. Bom, então, então escrevi qual é a distribuição da estatística de teste sobre H0, né? Definir a probabilidade do tipo 1, isso aí é a pessoa que vai definir, né, que está fazendo o teste. O terceiro passo, definir a região crítica do teste. Como é que eu vou definir a região crítica? Se o teste for unilateral à direita, né, essa aqui é a curva da T.
Nossa curva é a T de student N menos 1. E aqui eu tenho essa estatística de teste aqui, tá? Que é T igual a x barra menos μ0 sobre S dividido por raiz de N, tá? Então, eu vou rejeitar se, como agora a hipótese nula é unilateral, eu só vou rejeitar se eu observar valores de T aqui nessa cauda. Aqui, como é unilateral à esquerda, eu só vou rejeitar se cair um valor, se eu observar um valor de T na amostra que caiu nessa região. E se o teste for bilateral, eu vou rejeitar ou aqui ou aqui. Tá? Não, e aí vai depender. E aí o quarto passo é a conclusão do teste. Se o T pertence à região crítica, então eu rejeito H0. Né? Caso o T não pertença à região crítica ou região de rejeição, eu aceito H0. Tá? Então, vamos finalmente, pessoal, fazer um exemplo, tá? Para a gente obter, para a gente treinar, fazer o teste. Então, vamos voltar nesse caso dos escorpiões. Então, aqui eu tenho o seguinte, né? Ele diz, seja μ o comprimento médio em milímetros das pinças dos escorpiões da espécie Scorpiomalus. E aí, para testar a afirmação de que μ é igual a 45 contra μ igual a 40, μ maior do que 45, eu vou colocar aqui minhas hipóteses. μ igual a 45 e a hipótese alternativa, μ diferente, não, μ maior do que 45. Tá? Então, essas são as hipóteses formuladas, né, pelo biólogo. Né? Então, para testar essa afirmação, né, de que μ é 45 contra μ maior do que 45, o biólogo foi lá e coletou uma amostra de tamanho 10, tá? E essa amostra conduziu a média amostral observada x barra de 48,2 e a um valor de S, né, de 1,708. Tá? Então, são os mesmos dados que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Tá? Bom, e aí? Ao nível de significância de 5%, então, o que é o nível de significância? O nível de significância de 5%, a gente denota por alfa. Alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. E o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é rejeitar H0, dado H0 verdade. Tá? Dado H0 verdade significa dado μ igual a 45. Então, eu só vou completar escrevendo aqui. Significa probabilidade de rejeitar H0, dado μ igual a 45. Tá? Então, ao nível de significância de 5%, então essa frasezinha já contém tudo isso aqui de informação. Né? Nível de significância de 5% quer dizer que 0,05 é a probabilidade de rejeitar H0 dado μ igual a 45. Qual é a decisão a ser tomada sobre μ? Ou seja, a gente vai decidir por aceitar H0 ou por rejeitar H0. Só um instantinho, pessoal. Oi, Sarinha. Ah, tá, peraí. Peraí, pessoal, eu só preciso abrir esse coisa de iogurte. Ele só precisa abrir a tampinha do iogurte. Cara. Ai, gente, crianças. Peraí. É difícil. Nem eu tava conseguindo. Toma. Obrigada, papai. De nada. Desculpa, pessoal. Coisas do home office. Onde eu parei? Considere a distribuição do comprimento. Tá. Então, vamos lá. Vamos conduzir o teste aqui para a gente poder terminar o exemplo. Então, eu tinha escrito o seguinte, né? 0,5 é a probabilidade de rejeitar H0 dado μ igual a 45. Então, eu vou fazer assim, né? Eu vou querer rejeitar H0
Então, falta definir o que significa rejeitar H0, né? Quando que eu vou rejeitar H0? Então, eu vou escrever minha estatística de teste. Ela é definida como t igual a x barra menos 45 sobre S dividido por raiz de n. Vou voltar aqui para ver se está tudo... Se tem alguma dúvida. Beleza. Está compartilhando? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. 45 menos 45 sobre S dividido por raiz de n. Então, beleza. Essa é a minha estatística de teste, tá? Da onde que veio essa estatística de teste? Vamos lembrar, né? Ela veio lá quando a gente construiu o intervalo de confiança. Eu sabia, né, que se eu pegasse x barra, subtrair da média e dividir pelo desvio sobre raiz de n, colocando aqui o desvio amostral, isso teria distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade, tá? Só que, pessoal, para que isso tenha distribuição T de student, esse 45 que eu fixei aqui tem que coincidir com o mi, né? Porque o que tem distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade é quando eu subtraio o mi, tá? Não necessariamente o valor 45. Então, isso aqui, essa quantidade, só vai ter distribuição T de student se o mi coincidir com 45, né? Porque aqui eu defini como sendo x barra menos 45. Então, isso aqui só vai ter distribuição de T de student se o mi coincidir com 45. Ora, isso é justamente o H0, né? Justamente o que H0 diz. Então, essa é a distribuição sob H0, tá? E para n grande. Para n grande, tá? Então, beleza, ó. O outro passo foi estatística de teste e coloquei a distribuição da estatística de teste sobre H0. Tem alguma dúvida? Oi. Sim, eu considero 10 um N grande? Boa pergunta. Considero 10 um N grande? Não é muito razoável, né, supor um N grande. Aqui, pelo menos, eu tenho uma hipótese que me salva, né, que é: considere que a distribuição do comprimento das pinças desses escorpiões é normal. Então, se os xi são normais, eu não preciso de N grande. Então, talvez eu devesse escrever aqui, né, para N grande, ou se os xi são normais. Tá? Então, boa pergunta, boa pergunta. Então, um n igual a 10 não posso dizer que o n é grande o suficiente para usar o TCL, mas, ou pelo menos eu não tenho muita certeza, né, dessa afirmação do n ser grande ou não, né, do n ser grande o suficiente. Mas se os x já são normais logo de cara, então eu já posso fazer o teste, né? Eu já posso usar a estatística de teste e aí não tem nenhuma aproximação, tá? E de fato vai ser T de student. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Nesse caso, pessoal, assim, pensando do ponto de vista mais realista, né, da coisa, de repente eu poderia fazer isso se já tivessem outros trabalhos de outros pesquisadores anteriormente que olhassem para amostras de tamanho maior, né, de pinças de comprimento de pinças de escorpiões, e eles tivessem chegado à conclusão, né, através de uma amostra maior, de que faz sentido supor normalidade desses comprimentos, supor que esses comprimentos têm distribuição normal. Aí, com base num eventual estudo passado, é que eu posso fazer essas considerações aqui, né? Porque nesse caso eu só coletei 10. Se eu tivesse coletado mais amostras, aí eu poderia ter mais certeza, né, de que eu poderia olhar um histograma ou algo que fosse melhor para definir, né, se de fato tem normalidade ou não, tá? Bom, enfim, foi só um parênteses. Mas esse que é o ponto, tá, pessoal? A distribuição da estatística de teste sobre H0 é T de student com n menos 1 graus. Bom, então, beleza. Escrevi vários blá blá blás. Agora o que eu preciso definir o que eu ainda estou devendo, o que é rejeitar H0. Então, eu vou fazer um desenho aqui.
Então, aqui está a minha estatística T. Como ela tem sob H0 distribuição T de student, então ela é centrada no zero. Então, isso aqui é para T de student com 9 graus de liberdade, porque o meu N é igual a 10. Então, está aqui a distribuição T. Então, isso aqui é sob H0, né? Então, aqui é a distribuição sob H0. Bom, e eu tenho que definir o que significa rejeitar H0. Então, vamos dar uma olhada na hipótese nula. Eu vou rejeitar H0 se o mi for maior do que 45. Né? Ou seja, se o mi tiver... se eu rejeitar... Desculpa. O H0 vai ser falso se o mi for maior do que 45. Então, eu vou rejeitar tendo como base o valor de x barra. Tá? Por exemplo, aqui o valor de x barra que eu observei foi de 48,2. Né? Enquanto que o que eu estou supondo para o mi é 45. Então, aqui eu fico naquele dilema, né? Putz, será que o 48,2 é suficientemente distante, né? Suficientemente maior do que 45 para eu rejeitar H0 ou não? Então, eu vou definir que eu vou rejeitar H0. Então, vou rejeitar H0 se o x barra for grande, né? Se eu tiver x barra maior do que uma certa quantidade. Tá? Porque se eu for rejeitar H0, é porque eu estou de acordo com o H1, que diz que o mi é maior do que 45. Não só vou rejeitar se o x barra for maior do que alguma coisa. Tá? É o x barra que vai me fornecer informações sobre mim. Então, se o x barra for muito grande, eu vou acreditar que o mi também vai ser bem maior do que 45. Tá? Só que eu quero definir a minha região crítica com base na estatística de teste. Né? Então, vamos olhar aqui para a estatística de teste. Eu estou dizendo, eu quero rejeitar se o x barra for grande. Então, vamos olhar o que vai acontecer. Se o x barra for grande, quando eu subtrair 45 e dividir por S sobre raiz de n, isso também vai ser grande, né? Sobre uma outra base de comparação que é a t, mas, enfim, também vai ser grande. Então, isso aqui vai ser equivalente a eu rejeitar se o valor da estatística de teste t for maior que um certo valor tzinho dado H0. Tá? Por quê? Porque se eu for rejeitar se o t for grande, eu vou acabar rejeitando se o x barra for grande também. Tá? Então, aqui eu vou colocar o valor de tzinho, e eu tenho uma probabilidade de 5% associada à seguinte região, t maior que tzinho. Então, o tzinho está aqui, a região t maior que tzinho é essa região aqui. Né? Então, essa região, como eu escrevi que alfa é essa probabilidade, essa região aqui tem área igual a alfa, que é 5%. Né? Deixa eu arrastar um pouquinho para eu poder botar aqui o valor de alfa. Tá? Então, pessoal, eu vou definir agora quem é a minha região de rejeição. Eu já defini que ela é do tipo t maior do que algum valor. Aí eu tenho que descobrir que valor é esse, né? Qual o valor de t? Então, a próxima etapa é encontrar o valor de tzinho. Ou encontrar a região crítica, né? Dá no mesmo, né? Para eu encontrar a região crítica, eu sei o seguinte, né? Eu sei que o t deixa 5, esse valor de tzinho deixa 5% à direita, então ele vai deixar 95% à esquerda, né? Então, o valor de t, ele é obtido no R pela função QT 0,95, com quantos graus de liberdade? Bom, n menos 1, né, que são 9 no caso, com 9 graus de liberdade. Tudo bem? Então, vamos lá. O professor, a região crítica vai ser o que ele deixa daquele lado?
A região crítica vai ser esse intervalo aqui. O intervalo, tá? Então, a região crítica vai ser definida como o conjunto dos t's maiores do que tzinho. Que se você quiser botar como notação de intervalo, seria um intervalo t mais infinito. Tudo bem? Tudo bem. É a região de valores onde você vai rejeitar H0 se você observar a estatística de teste lá dentro, tá? Então, se o meu valor de t cair aqui nessa parte em azul, eu vou rejeitar H0, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular o valor de t. O valor de t ele é obtido por QT, é o quantile da t de student, que acumula 95% de probabilidade à esquerda e tem como grau de liberdade 9. Então, ó, deu 1,833. Tá? Então, esse foi o valor que limita a região crítica. Então, ó, a minha região crítica, eu já vou substituir aqui, né? Vai ser 1,833 mais infinito. Né? Então, agora a gente já pode concluir o teste, né? A gente já tem todas as ferramentas para concluir o teste. Por quê? Eu já defini que eu vou rejeitar se o T pertence à região crítica. Então, vou escrever aqui. Rejeito H0 se eu observei T pertencente à região crítica na amostra. Então, conclusão do teste. Vamos lá, vamos concluir. Conclusão do teste. Então, para poder concluir, eu tenho que ver se o T que eu observei na amostra pertence à região crítica ou não. Então, vou pegar esse e jogar um pouquinho para baixo. Beleza, então vamos lá. Quem era o valor de T, né? Quem era a estatística de teste? A estatística de teste é essa quantidade. Então, qual é o valor da estatística de teste na amostra? Eu vou voltar aqui, porque eu já não lembro mais. O x-barra era 48,2 menos 45, dividido por S era 1,708, dividido pela raiz de N. Raiz de N é raiz de 10. Né? Eu tinha 10 observações, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Vai dar, se eu fizer essa conta aqui de menos, vai dar 3,2, certo? Sobre 1,708. E essa raiz de 10 que está aqui embaixo, se eu multiplicar em cima por raiz de 10, embaixo por raiz de 10, eu não altero a fração, né? Então esse cara daqui vai sumir, e aqui vai aparecer um raiz de 10. Então, beleza. Agora, para eu saber o valor de t, é só eu vir aqui no R e calcular essa expressão. 3,2 vezes raiz de 10 dividido por 1,708. O valor da estatística T foi 5,924. 925, na verdade, né? Se eu for arredondar para 3 casas. E agora a gente só precisa ver, esse valor caiu fora, caiu dentro da região crítica ou caiu fora? Ó, a minha região crítica, como é? Caiu dentro, né? Então, como observamos? Como a gente observou, T pertencente à região crítica na amostra
Isso por quê? Porque 5,925 foi maior do que 1,8 alguma coisa. Tá? Deixa eu voltar aqui para ver qual foi o valor. 8,33. Deixa eu ver se aqui no próximo eu já tenho. Ô, professor, então T é maior que 45. O valor é maior que 45, né? Que a gente tinha duas. Desculpa, acabei te interrompendo. Pode falar o que você estava falando, desculpa. Não, eu só queria linkar que no início a gente falou que tinha duas hipóteses. Então, seria a primeira era falsa, seria a segunda, ele seria maior que 45. Exato, exatamente. Então, a conclusão é, como a gente observou o T pertencente à região crítica na amostra, porque aconteceu isso, né? Então, rejeitamos H0. Então, concluímos que devemos ter Mi maior do que 45 ao nível de significância de 5%. Tá? Beleza? Então, concluímos que devemos ter a média da população maior do que 45, com um nível de significância de 5%. Tá? Então, pessoal, e a lógica é essa, ó, é que sob H0, né, se eu supuser que o Mi é 45, né, eu observei um valor de T pertencente a uma região que só tem 5% de probabilidade associada. Né? Então, quer dizer, se eu supuser H0 verdade, o que eu observei na amostra só acontece 5% das vezes, que é muito baixo, né? Então, por isso, eu vou concluir que a minha suposição está errada. O Mi não deve ser igual a 45, porque se fosse, o que eu observei na amostra só acontece 5% das vezes, ou seja, só acontece de forma muito rara. Então, isso me leva a rejeitar H0. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo Deu para bem. entender a ideia? Sim. Tá? Bom, então esse é o conceito básico de testes de hipótese, tá? A gente vai ver, depois eu vou colocar mais alguns exercícios lá para vocês lá na lista, para vocês treinarem, tá? Mas o raciocínio vai ser bem similar para outros casos, né? A gente poderia, por exemplo, definir a região crítica à esquerda e a gente olharia para essa região, ou a gente poderia definir bilateralmente. Então, bilateralmente, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho. A gente colocaria 2,5% de probabilidade nessa região, 2,5% de probabilidade nessa região, e a gente teria que olhar duas regiões críticas, para ver se o T pertence a uma dessas duas. Tá? O valor da estatística de teste T pertenceria ou não a uma dessas regiões. Tá? Ô, professor, para aquela primeira alternativa da questão que a gente estava resolvendo, do exemplo, ser verdadeira, eu teria que ter um valor menor do que 1,83, né? Acho que é 83. Isso, exatamente. Teria Tá. que ser menor do que isso aqui. Beleza? Beleza. Tá. Bom, pessoal, como falta só 15 minutos, eu acho que não dá para falar sobre o outro exemplo que é em testes para proporção. Eu acho que vai ficar muito em cima. Então, eu vou deixar para falar sobre isso na aula que vem com vocês, tudo bem? E eu vou dar um pause agora. E aí na semana... Hoje é terça-feira, né? Então, aí na semana que vem eu falo mais sobre testes de hipótese. Aí a gente deve falar
sobre teste para proporção, deixa eu ver aqui, dia 20 e 21, né? A gente vai falar sobre teste para proporção, uma vez na próxima aula. Na aula do dia 21, a gente deve falar sobre outros testes de hipótese, né? Uns testes um pouquinho mais elaborados, e aí a gente vê o que vai sobrar de tempo para se a gente vai fazer outros testes de hipótese, por exemplo, a comparação de médias, ou se a gente vai fazer mais exercícios, tá? Mas a gente já está terminando a matéria. Bom, pessoal, era isso. Então, atenção lá com a lista de exercícios que já está no AVA, até atenção com prazo, e depois eu vou começar a colocar lá exercícios de teste de hipótese para vocês resolverem também, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Um abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Até. Tchau, tchau.